Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa 12ª lição, onde estamos tratando sobre as ordenanças bíblicas e hoje vamos falar sobre um dos temas centrais da Bíblia, que é o amor de Deus, o amor de um para com o outro, a ordenança para amar o próximo. Deus é amor. O amor de Deus pela humanidade levou o seu Filho, Jesus Cristo, a morrer em uma cruz, pagar o resgate e o preço do nosso resgate. Nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, escravos da morte. Jesus, por nos amar, nos libertou, deixou a sua glória e veio nos resgatar. Então, hoje vamos tratar a respeito do amor. E Jesus resumiu os mandamentos em 2. Se exercitarmos, se aplicarmos, se vivermos estes 2, nós estamos cumprindo a ordenança do Senhor, que é amar a Deus acima de qualquer coisa. Nada nem ninguém substitui o lugar de Deus nas nossas vidas. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Jesus vai dizer que esse é o maior dos mandamentos. Ou seja, se eu me coloco no lugar do outro, eu nunca iria desejar um mal para o próximo, porque é como se eu estivesse desejando o mal para eu mesmo, tá? Então, ordenança para amar o próximo. Amar Deus e amar o próximo, antes de se tratar de um sentimento, é uma questão de obediência por parte de cada um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nosso textuário está aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 12, onde Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nossa verdade aplicada, o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Os objetivos que nós estamos tratando nesta lição: mostrar que amar o próximo é um mandamento, ressaltar que quem não ama não conhece a Deus e conscientizar-nos de que o amor não pode ser de fingimento. Na primeira epístola, escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 20, quando João está descrevendo ali, discorrendo que Deus é amor, aí ele vai dizer que se nós nós dissermos que amamos a Deus, Deus que nós nunca vimos com os nossos olhos, e odiamos o nosso próximo, o nosso irmão, fazemos-nos mentirosos. Porque como é que vamos amar Deus que nunca vimos e o nosso próximo, o nosso irmão que estamos vendo, odiamos? Então estamos sendo mentirosos. Aí vai resumir aquilo que Jesus disse, né, em Marcos, capítulo 12, versículo 30, versículo 31. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo maior deles, que é amar o próximo como a nós mesmos, tá? Então vamos tratar a respeito deste tema, amor. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 13, se não tiver amor, não adianta ter todo o poder do mundo, né? Orar e dizer para esse monte, para ele sair daqui, se precipitar no mar, mesmo que isso venha a ocorrer. Se não tiver amor, nada funciona. O fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, começa com amor. Deus é amor. João 3,
16. Porque Deus amou a humanidade, porque Deus amou o homem, Deus amou a humanidade com um amor tão extraordinário, tão perfeito, tão puro, que deu o seu Filho para morrer por mim e por você, né? Para pagar o preço que era necessário para nos resgatar do poder do diabo, do poder da morte, do poder do pecado. Então vamos falar sobre o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Vivemos em uma sociedade, uma cultura onde a falta do amor tem trazido sérias consequências, desastres, né? A falta de humanidade, a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro tem causado terrores no meio do povo, né? Nesta sociedade que vive distante de Deus, longe dos princípios bíblicos. Mas nós, como povo de Deus, como cristão, nós temos um exemplo a seguir, que é amar a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, e o segundo, amar o próximo. E o próximo não é aqueles da nossa família, não são os nossos parentes. O próximo, nós vamos ver que é aquele que Deus coloca diante de nós, né? Mesmo que nós não conheça, é respeitar, é zelar, é tratar com respeito, é se colocar no lugar do outro, tá? Nosso texto áureo, nosso texto de referência está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, Romanos, capítulo 13, versículo 8, 1 de João, capítulo 3, versículo 11, e 1 de João, capítulo 4, versículo 11. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O primeiro tópico da nossa lição: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é uma evidência do novo nascimento. O amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito, e o amor não faz mal, nem julga o próximo, né? Sabemos que vivemos entre seres humanos, ou a convivência entre seres humanos nem sempre essa convivência ela é pacífica, ela é harmoniosa, né? Desde o início, né, da humanidade, quando o casal Adão e Eva foram expulsos do paraíso e tiveram seus 2 primeiros filhos, lá nós já observamos, lá no princípio, né, já observamos a falta de entendimento, né, quando Caim matou seu irmão Abel, tá? Então, desde o início da queda do homem, a falta de amor tem invadido os corações dos homens. Aí Jesus vai resumir lá em Marcos capítulo 10, versículo 30, versículo 31, sobre o amor. Deus é um Deus de amor. Se Deus é um Deus de amor, e eu me declaro um povo de Deus, um servo de Deus, um filho de Deus, logo eu tenho que reverberar, eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer aquilo que meu Deus manda, que é o exercício do amor. Amar o próximo é o mandamento divino.
Marcos capítulo 12, versículo 31. Ou seja, trata de um desafio constante, né, para o cristão, uma atitude imprescindível para todo autêntico discípulo de Cristo. Viver, exercitar o amor de Deus na sua vida, nas suas relações. Tá? O amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado na vida de cada cristão. Quando Jesus estava ali no cenáculo, reunido com seus discípulos, Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é este? Está lá em João, capítulo 13. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Então, assim como eu amo vocês, que vocês amem uns aos outros. Jesus aproveitou a oportunidade, o momento que estavam reunidos no cenáculo, só Jesus e os seus discípulos. Estava posto lá a bacia com a água, a toalha para lavar os pés. E naquela época era costume, era da cultura do povo que na hora das refeições que lavasse os pés, né? E este serviço de lavar os pés ele era feito pelo servo mais simples, mais humilde da casa. Está Jesus e os 12 apóstolos no cenáculo, e mais ninguém. Está a bacia e está lá posta a toalha. Só que nenhum dos discípulos tiveram a humildade de lavar os pés uns dos outros e lavar os pés de Jesus. Então, Jesus deu o exemplo de humildade, de amor. E aí ele diz que um novo mandamento estava dando, né? Dando o exemplo, Deus lavando os pés dos seus discípulos. Aquela atitude que nenhum deles tiveram, Jesus teve, mostrando o exemplo do que é amar, do que é zelar, do que é cuidar do outro. Ou seja, eu vou ver o outro de uma forma que eu esteja me vendo. Aquilo que eu desejo para o meu próximo é aquilo que eu desejaria para mim, tá? Então, o amor é uma evidência do novo nascimento, daquele que nasceu de novo, daquele que foi regenerado. Quando o novo nascimento acontece, o amor passa a permear o coração, né, desta pessoa, né? O salvo passa a olhar as pessoas não como olhava antes, mas com misericórdia, com compaixão, né? Se comovendo com o quadro caótico das pessoas, né? Orando pelas pessoas. Antes nós não orávamos, antes nós só olhávamos para nosso próprio eu. O amor de Deus derramado em nós através do Espírito Santo nos impulsiona a orar pelo outro, a interceder pelo outro, a estar sempre lembrando dos outros nas nossas orações. Então, este é o amor de Deus, quando ele é derramado no coração do cristão, tá? Normalmente, este vai estender a mão àqueles que precisam, né? Amar é tolerar os mais fracos, perdoar as ofensas, aceitar as pessoas como elas são, tá? Com suas personalidades. Somos todos diferentes. Ninguém é igual nesta terra. E Jesus nos ensina a amar uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Qual é, Senhor? E assim como eu vos amo, que você ame o próximo, o outro, como a si mesmo. É não desejar o mal para ninguém. É se compadecer daqueles que precisam. É orar pelos aqueles que estão escravos nas drogas, por aqueles que estão escravos, são escravos na prostituição. São N tipos de escravidão que o homem sem Deus está preso. Então, o amar o próximo
é querer que este vá para onde nós estamos indo. E esse amor de Deus que nos alcançou também alcance estas pessoas, tá? Então o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. A primeira virtude do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, é justamente o quê? O amor. O amor vem em primeiro lugar e vai acabar abarcando todas as outras: amor, piedade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, né, a alegria, a paz. Então, o amor encabeça, né, as demais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, vai dizer que se nós dissermos para o monte, sai daqui, te precipita no mar, e assim ocorrer, se não tivermos o amor de Deus, não adianta nada. A pessoa pode ter os maiores dons espirituais, os melhores dons espirituais, mas se falta amor, faltou tudo. Então, o amor é a raiz de todas as virtudes. O amor pode fazer coisas inesperadas e de difícil compreensão de acordo com a magnitude do seu alcance. As atitudes e ações revelam que não é só sentimento de querer o bem a uma pessoa, mas mostrar uma capacidade de se colocar à disposição. Nós vamos ver isso lá na parábola do bom samaritano, registrado lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, quando aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, pergunta a Jesus, né, quem é meu próximo? Aí Jesus vai dar exemplo da parábola do samaritano, né, que um homem estava passando, os bandidos o assaltaram, bateram, levaram seus pertences e deixaram ele lá quase morto, caído à beira do caminho. Aí vem um sacerdote que simbolizava ali o líder espiritual, né, a referência espiritual, que tinha responsabilidade de cuidar, maior ainda do que qualquer outra pessoa. No entanto, aquele sacerdote, ele passa e segue seu caminho e deixa aquele homem machucado lá à beira da estrada. Da mesma forma, vem um levita, né, que tem a mesma responsabilidade do sacerdote, que faz o mesmo percurso, segue seu caminho e deixa aquele homem lá caído, machucado. Aí vem um samaritano, que era um povo desprezado pelos próprios judeus, e o samaritano, vendo aquele homem caído, vai lá, se compadece do estado daquele homem, levanta aquele homem, né, cuida das suas feridas, coloca no seu animal e leva até uma hospedagem, uma estalagem, e paga para aqueles que irão cuidar daquele ferido e vai embora. Ainda diz que se por acaso as despesas viessem a exceder aquilo que ele havia dado, que quando ele voltasse de viagem, ele restituiria, ele pagaria as despesas, né, que foram acrescidas cuidando daquele moribundo, daquele enfermo. Aí Jesus vai dizer, este é o próximo, aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que estende a mão para cuidar do outro. Então, este é o exemplo de amor que Jesus nos ensina, ou seja, fazer ao outro aquilo que eu queria que alguém fizesse por mim, é me colocar no lugar do outro. Tá? Então, isto é o amor de Deus. E Jesus vai dizer, este é o maior dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nossos relacionamentos com Deus, ele é expresso por intermédio do nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E é Deus que torna possível este relacionamento com outras pessoas. Eu vi uma certa feita num filme, um líder espiritual dizendo assim, eu pedi a Deus amor, mas Deus não me deu amor. Deus me deu pessoas com problemas para eu cuidar. Então, a partir do momento que eu cuido das pessoas que precisam ser cuidadas,
eu estou aprendendo o que é o amor, o que é exercitar o amor. O amor é sacrifício, é se colocar no lugar do outro. Então, Deus simplesmente não chega assim, ó, tá aqui o amor. Vai haver situações nas nossas vidas, pessoas que precisarão dos nossos cuidados, da nossa ajuda, das nossas orações, da nossa mão estendida, literalmente, para a gente aprender o que é amor. Deus não disse eu te amo, simplesmente. Deus provou o seu amor através do seu Filho, quando Jesus se entregou. João capítulo 10, ele diz, eu mesmo dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém me força. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, este é o amor verdadeiro. E Jesus nos manda ser seus imitadores, né? Assim como eu vos amo, que ameis uns aos outros, tá? Então, o amor não faz mal nem julga o próximo. Nunca ninguém odiou a sua própria carne. E Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, versículo 29, tá? Ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Então, quem ama não mata, não furta, não dá o falso testemunho, não cobiça, não toma posse daquilo que não te pertence, né? Não vai agir com desonestidade. Ele vai seguir as orientações, ele vai aprender o que é o amor, exercitando a sua fé, seguindo os ensinamentos de Jesus, tá? Então o amor, ele não é invejoso, o que Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. O amor não é invejoso. Eu não vou invejar a bênção do outro. O amor vai nos levar a agradecer a Deus pela bênção que o nosso irmão recebeu. Então, o amor não é invejoso, o amor não vai tratar com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, coloca o outro acima de si. Olha o exemplo que Jesus deu. Os discípulos não querendo dar o braço a torcer, eu vou lavar os pés do outro? De jeito nenhum. Aí Jesus deu uma lição em cada um deles. Quando o próprio Filho de Deus lava os pés de cada um dos seus discípulos, até daquele que viria ali trair, tá? Então, o amor tem que fazer parte da vida do cristão, tá? O segundo tópico da nossa lição, aquele que não ama, não conhece a Deus. O amor exige perdão, o amor exige disciplina, o amor exige verdade, né? Deus é amor e todos os seus atos nos mostram que Ele é amor. Se Deus nos amou também, é nossa responsabilidade amar uns aos outros. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, a maior prova do que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros, tá? Quem não ama a seu irmão não é de Deus. É o que João vai dizer na sua epístola. 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Quem ama a Deus não pode detestar seu irmão. Novamente, é o que João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20. Eu oro, eu canto na igreja, eu prego, eu dou aula na escola dominical, eu sou participante, eu sou ativo na igreja. Entretanto, eu não falo com meu irmão do lado. Eu não suporto meu irmão do lado. Que amor é esse? Como é que nós estamos indo para o mesmo lugar e não estamos nos falando aqui?
Como é que vamos para o céu se aqui na terra não nos falamos? Tem cabimento isto? Não dá. Entende? Então, quem ama a Deus não pode odiar, estar de intriga, de birra, né? Amargurado, desejando o mal para o seu próximo. Tá? Então, a gente precisa refletir sobre a nossa maneira de viver. Né? Então, o amor exige perdão. O perdão não está no coração. O perdão está no coração da pessoa que ama. Né? Quem não perdoa carrega um fardo pesado e nunca limpa o seu coração. A ira, o rancor, toda a raiz de amargura, né, está entrelaçada no coração desta pessoa. Enquanto esta não libera perdão, não tem paz consigo mesmo. Entende? Não existe evangelho sem amor. Como não existe também evangelho sem perdão. Um está entrelaçado com o outro, né? Então precisamos estar dispostos, como cristãos, a perdoar aqueles que nos fazem mal, né? Mas também estar disposto a pedir perdão às pessoas que ofendemos. Às vezes uma palavra, um gesto, uma atitude, a gente acaba machucando alguém, às vezes até inconscientemente. Tá? Por isso é importante, diariamente, estarmos em comunhão, né? Em confraternização, nos reunindo, né? Em oração, né? Em comunhão uns com os outros, exercendo o perdão, exercendo o amor, tá? Então, este é um mandamento do Senhor. Exercer o amor sem perdão é uma grande insensatez e incoerência da nossa parte, né? Todo o nosso relacionamento está com o próximo, está intimamente ligado com o nosso relacionamento com Deus, entende? Então, o amor também exige de nós disciplina. Amar não é deixar de corrigir, não é deixar de repreender, de disciplinar, discipular, sendo necessário. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. Então, quem ama, corrige. Deus nos ama. Então, Deus vai dizer, né, em Provérbios, Deus vai dizer em Apocalipse que Ele nos ama. Então, o Pai, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Então, amar não é deixar de corrigir, de repreender, de disciplinar. Amar não é deixar de falar a verdade, mas, obviamente, é falar com respeito, com educação. Tá? Amar não é deixar virar bagunça, deixar a coisa correr desorganizada. Ah, eu amo porque eu amo, não vou corrigir. Então, Deus corrige aquele que Ele ama, tá? Então, Jesus amava as pessoas, mas Jesus colocava tudo no seu devido lugar. Em João, capítulo 6, quando Jesus está falando aquele sermão, né? Depois Jesus multiplica os pães, aí Jesus começa a mostrar a realidade, né? Que as pessoas estavam apenas em busca da sua satisfação carnal, né? Matar sua fome física. Jesus começa a mostrar a realidade do reino de Deus, o padrão de vida de uma pessoa que segue a Cristo, né? E as pessoas começam a sair uma a uma, abandonando. Aí ficam só aqueles discípulos mais próximos. Aí Jesus diz, e vocês também não vão? Então, o discurso de Jesus foi seguro, foi firme, né? As pessoas precisavam ouvir a verdade. Então, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, né? Então, Jesus mostrava a realidade. Então, o amor nos leva a corrigir aqueles que estão errados. Amar não é passar a mão em cima da cabeça e aceitar tudo, né, de qualquer maneira. Não é assim, tá? Então, o amor ao próximo não é para lidar
com tudo que essa pessoa faz, né? Ou todos os seus conceitos, principalmente aqueles que estão errados, né? Então a gente precisa exercitar a disciplina, né, nas nossas relações. O amor também exige a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Deus é amor e a mentira é do diabo. Jesus conversando com os líderes do fariseu em João, capítulo 8, né, 44. Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Quando os fariseus estavam ali discutindo com Jesus, né, confrontando Jesus, tentando desestabilizar Jesus, né, dizendo que Jesus realizava seus milagres pelo poder dos demônios, e aí Jesus é enérgico com eles, quando eles rejeitavam os ensinamentos de Jesus, se declaravam filhos de Abraão, mas não viviam a verdade, não falavam a verdade. Aí Jesus diz: vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou a verdade. Então aquele que não diz a verdade, ele é mentiroso, e o diabo é o pai da mentira, tá? Então, para amar o nosso irmão, não precisamos aceitar as coisas erradas que ele faz, nem aceitar a quebra de princípios, de regra, nem ser conivente com o erro e com o pecado de ninguém, tá? Quem ama, corrige, mostra o caminho certo, entende? Não vai ser conivente com o erro de ninguém. E para a gente finalizar, o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, e suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, que o amor não seja fingido, não pode ser da boca para fora, com máscara, com fingimentos, né? Mas autêntico, cristalino, verdadeiro. O amor não aceita ser iludido, comprado, trocado por favores. O amor é algo que brota do coração, tá? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Um dos maiores desafios desta humanidade é aprender a amar o próximo, é respeitar o próximo. Nós vivemos, irmãos, uma cultura tão desequilibrada, cada um olhando para o seu próprio umbigo, né, para os seus próprios interesses, e o outro que se arrebente, que se exploda, e não se está nem aí para o que o outro está passando, está sentindo. Vivemos assim, né? Relacionamentos interpessoais frágeis, sensíveis, sem estrutura, sem empatia, sem respeito. É nesta sociedade que nós estamos vivendo. Aí Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o maior dos mandamentos é: amai o próximo como a ti mesmo. Como seria diferente o mundo se esse mandamento fosse seguido à risca? Como seria diferente o mundo? Entende? Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, tá? Amar uns aos outros deve ser de forma respeitosa, educada, agradável. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, é me colocar no lugar do outro. Entende? Se você ofendeu alguém, se a sua consciência está te acusando, enquanto não pedir perdão,
esta pessoa será um eterno devedor. Se falou alguma coisa, se fez de alguma forma alguma coisa que machucou o outro, que a consciência, volta e meia, está nos acusando, nos fazendo lembrar que o outro está machucado e nós, no nosso orgulho, não nos humilhamos e não vamos lá pedir perdão. Enquanto não agirmos da maneira correta de pedir perdão, nós vamos ser um eterno devedor, tá? Então, é necessário exercitarmos a prática do perdão, tá? Então, se você está arranhado com seu irmão, é necessário acertar as contas, acertar as pendências, tá? Então, a prática do perdão é uma cura, é um remédio para a nossa alma. Quantas pessoas vivem doentes espiritualmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, porque não conseguem liberar perdão. É comprovado pela medicina, né, que a falta de perdão trazem sérios problemas, tanto físico como emocional, para essas pessoas que não liberam perdão e vivem com esta raiz de amargura no seu coração. Então, a palavra de Deus nos ensina a exercitar a prática do perdão. E Paulo vai dizer aos Efésios, né, capítulo 4, versículo 2, para suportarmos uns aos outros, né? Então, só temos condições de suportar alguém se for em amor, tá? Só o amor cristão pode nos fazer suportar as cargas pesadas uns dos outros, né, com mais facilidade. Então, somente com amor temos condições de sofrer, de esperar, de crer, de suportar, né, a carga uns dos outros. Então, amar não é aceitar tudo, pois aceitar tudo presume-se que não há amor. Quando estamos vendo a pessoa errando ou fazendo tudo errado, e sabemos nas consequências que vai dar essas atitudes e não corrigimos, não amamos, né? Então estamos deixando que a pessoa siga fazendo tudo errado, sabendo que lá na frente as consequências serão ruins para essa pessoa, né? Então quem ama corrige, orienta, né, para que a pessoa não se prejudique. Então, novamente, Jesus nos ensina: ama a Deus em primeiro lugar e segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se coloca no lugar do outro, tá? O mal que você não deseja para você, você não vai querer que o outro também passe, sofra. Amém? Que Deus abençoe.